Fala, meus amigos! Fala, minhas amigas! Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma entrevista com mais um presidenciável do Santos Futebol Clube aqui no canal da Santos Mil Grau. Quem fala aqui, como sempre, é o Manu. E antes da gente começar a trocar nossa ideia com o nosso presidenciável, já sabe, né? Peço para que você se inscreva no canal, ative as notificações, o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos, nos siga nas redes sociais e já deixa o like, aperta o joinha, que é de graça, não custa nada e já ajuda o algoritmo a recomendar o nosso canal para os internautas que estão buscando conteúdo relacionado ao Santos. Nosso candidato, ele está sendo candidato aqui à presidência do Santos pela primeira vez. Ele que tem uma proposta de renovação, vai explicar bastante das suas ideias e do porquê ele é candidato à presidência do Santos. Ele que encabeça a Chapa 2. Candidato Vladimir Matos, um prazer receber você aqui. Muito obrigado por aceitar meu convite. Tudo bem? Tudo bem, Manu? Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de poder expor um pouquinho dos nossos planos, das nossas propostas, né? Para você e para os internautas que te acompanham. Né? Parabenizar pelo canal, obviamente, né? Especialmente agora nesses momentos difíceis do Santos Futebol Clube, né? Quando a opinião, né? E o apoio é o que vai nos ajudar a sair desse buraco tremendo que nós nos metemos, né? E a gente vai sair dessa. Eu tenho certeza que com muita união e muita força a gente vai sair dessa, Vladimir. Eu posso tomar a licença de chamar você de você, chamar Pode, de por favor, fique à Vladimir? vontade. Perfeitamente. Um papo mais informal aqui. Só para explicar, a gente optou aqui da Santos Mil Grau por fazer as mesmas perguntas para todos os candidatos, até para que o espectador, o sócio que nos assiste, tenha a oportunidade de ver quem se sai melhor respondendo os mesmos temas. Né? Então a gente não vai favorecer nem desfavorecer ninguém com as nossas perguntas, é a mesma pauta para todo mundo, e aí o espectador sócio que está nos assistindo vai decidir quem ele acha que se sai melhor respondendo essas perguntas para decidir o seu voto. Então, para começar, talvez nem todo mundo que esteja nos assistindo te conheça, Vladimir, então peço para que você se apresente, conte um pouquinho da sua trajetória, seu envolvimento com o Santos. Ao final dessa explicação, você responda as duas seguintes perguntas. Primeira, por que o Vladimir Matos quer ser candidato, quer ser presidente do Santos? E a segunda pergunta, você é candidato à presidência do Santos, mas não é sozinho. Existem outros 4 candidatos e, independente das divergências, eu acredito que sejam todos santistas, todos acreditem que possam fazer o melhor para o Santos. Por que a Chapa 2 merece o voto de quem está nos assistindo e os outros 4 santistas, as outras 4 chapas não? Bom, para quem não me conhece, eu tenho 58 anos, sou formado, nascido em Santos, sou formado em administração de empresas, licenciado em História, né? Sou empresário do setor portuário há 30 anos, né? Uma área que eu milito há mais de 40, mas dentro desses 40, 30 como empresário, com atuação no Brasil e no exterior. Sou sócio do Santos Futebol Clube desde 2003, e com 2 passagens no Conselho Deliberativo dos anos de 2015 a 2020. Né? Essas foram a minha primeira experiência dentro do Conselho Deliberativo do Santos. No futebol, eu fiz a gestão de 2 clubes aqui da Baixada Santista, durante alguns anos, o Profissional da Portuguesa e do São Vicente, e na maior parte do tempo fiz a gestão das categorias de base dos 2 clubes, né, que é essa minha primeira experiência no futebol, deixando a arquibancada e passando a interagir com vestiário, diretoria, federação, empresários, jogadores, patrocinadores, enfim, esse é o Vladimir que hoje se propõe a ser candidato à presidência do Santos Futebol Clube. Né? O porquê da candidatura. Olha, eu estava de mala pronta para passar parte do meu tempo fora do país. As minhas empresas elas já implementamos uma gestão profissional, né?
Essa pandemia ensinou muito para nós, né, e principalmente a importância de nós nos dedicarmos a nós mesmos e à família, né? Quando, num fatídico final de semana, o Santos Futebol Clube perde do Corinthians, aquele jogo da invasão de campo, perda de mando de campo. Eu faço uma provocação no Twitter, eu digo que eu seria candidato à presidência do Santos Futebol Clube, que mudaria totalmente a forma de gestão do clube. No dia seguinte eu recebo uma série de ligações de santistas dos 4 costados, né, me perguntando se aquilo era sério, se nós poderíamos levar isso à frente, e de repente a gente tem 180 nomes prontos para compor uma candidatura, né? E daí saiu, se efetivou, né, em função de interesses comuns. A nossa chapa ela é muito homogênea nas pretensões, né? E aí respondo a tua segunda pergunta, é aquilo que nos diferencia dos demais. A nossa proposta, ela é um contraponto a tudo que vem acontecendo no Santos Futebol Clube, não nos últimos 3 anos, nos últimos 70 anos. O Santos passou por momentos em que ninguém queria ser presidente. O Santos, dizem, teve um presidente corintiano. O Santos teve presidentes com contas reprovadas. O Santos teve presidentes expulsos, né? O Santos teve agora uma proposta de gestão com o Rueda que acabou não se concretizando. Então, o que nós queremos? Quais têm sido as características desse modelo que, de uma certa forma, mesmo com a existência do comitê de gestão, se caracterizava muito pela centralização de decisões, pela autocracia na gestão, por cargos, por troca de apoio político, por compadrio, por indicações políticas, né, por mudanças de rumo a todo novo gestor, uma falta de continuidade, né. O que nós queremos levar para o Santos Futebol Clube é a cultura da gestão profissional, é a governança, é a compliance, é modificar, implementar uma diretoria executiva para a qual você possa entregar as metas e cobrar os resultados, né? Nós precisamos modificar, nós precisamos melhorar o funcionamento do comitê de gestão, né? O comitê de gestão ele precisa ser estratégico, ele não pode ser executivo, ele não pode ser o executor das funções do dia a dia, das tarefas do dia a dia. Então, se o Santos pretende voltar a ser protagonista, essas mudanças, primeiro elas precisam ser institucionais e estatutárias. Se vamos criar uma diretoria, vamos brigar para que o Conselho Deliberativo torne essa diretoria estatutária. Então, o próximo presidente que chegar não vai mudar isso, né? Esse aprimoramento das funções do comitê de gestão, tão criticado pelos outros 4 candidatos, né? No nosso pensamento, é uma forma que nós temos de proteger a própria instituição, né? Quando você tira de uma única pessoa a responsabilidade, né? E principalmente, né, a possibilidade de mais erros, e aqui eu não estou dizendo que se trata de erros propositais, desonestos, nada disso, né? Eu quero dizer o seguinte: quando você tem um comitê de gestão forte, estabelecido, né, que tenha muito claro quais são as suas funções, a possibilidade de erro é menor e, acima de tudo, um acaba tomando conta do outro. O que não acontece quando você tem um aristocrata sentado atrás de uma cadeira, tomando todas as decisões sozinhos. Então, esse modelo de governança, esse modelo de gestão 100% profissional, e principalmente com foco naquilo que é a gênese do Santos Futebol Clube, aquilo que é o produto do Santos Futebol Clube, né? Nós não podemos nos contentar com pouco, nós não podemos comemorar 3 pontos a cada vez que nós nos livramos do rebaixamento, né? Então, tudo isso que a gente olha hoje, né, e principalmente ao longo dos últimos
15 anos, que é quando eu começo a tomar um pouco de contato com a política do futebol, eu digo, se nós não mudarmos isso agora, a nossa distância para os demais, principalmente para aqueles que puxam a fila, se tornam inalcançáveis. Entendeu? Então, essa é a grande proposta, é um contraponto a tudo que está aí. Nós somos um ponto, nossa proposta é um ponto de inflexão em tudo que vem acontecendo no Santos Futebol Clube nos muitos últimos anos. Perfeitamente. E nesses últimos 3 anos, o presidente do Santos foi o Andrés Rueda. Antes de entrar com mais profundidade nas suas ideias, gostaria que você fizesse uma avaliação da gestão do Andrés Rueda. Você acha que houve alguma coisa positiva? Se sim, o quê? E gostaria que você desse uma nota de 0 a 10. Qual a nota da gestão Rueda como presidente do Santos? Olha, eu gosto de fazer uma analogia. Se um dia me chamassem para abrir uma fábrica de pregos, eu diria, não, eu não vou abrir uma fábrica de pregos. Por que eu não abriria uma fábrica de pregos? Porque eu não entendo de pregos. Né? Se eu for trabalhar num hospital, a chance de dar errado seria muito grande, porque eu posso entender de administração, mas eu não entendo de material, eu não entendo de cirurgia, nada disso. Então eu não posso gerir, eu não tenho especialização para gerir um hospital. Né? Eu precisaria aprender primeiro para depois pensar em ter uma fábrica de pregos, precisaria aprender para depois ter um hospital. Então, dito isso, eu quero dizer que o grande pecado da gestão Andrés Rueda foi não ter o conhecimento da gênese do Santos, do core do Santos, que é o futebol. Né? E isso atrapalhou ele, principalmente nas tomadas de decisões. E o que é pior, ele e os demais membros do comitê de gestão. Por quê? A experiência deles é na área financeira. Então, toda decisão tomada, fosse de demissão de treinador, contratação de jogador, tudo que aconteceu nos últimos 3 anos foi pautado no aspecto financeiro. Tudo foi decidido sobre um olhar financeiro. Basta olhar as atas das reuniões do comitê de gestão. Né? E não funciona assim. Porque você deixa de lado aquilo que poderia te gerar o dinheiro mais barato que existe no mercado, que é o dinheiro de premiações. Né? Então, quando ele negligencia o futebol, as consequências foram nefastas. O Santos não participa das grandes competições mais, não na condição de protagonista, não na condição de favorito. Né? E isso, eu acho que vai ser a marca da sua gestão. E aí, se existe algo de bom, e a gente ainda vai descobrir, por exemplo, eu acho que o trabalho de base, se não foi o ideal, conseguiu recuperar um pouco de protagonismo. Diria para você que quando ele nos apresenta na segunda-feira um pouco da condição financeira do Santos Futebol Clube, eu posso te dizer que ela está mais organizada, né, em relação ao Profut, em relação ao pagamento de impostos, em relação ao regime especial negociado, que ajudou bastante o Santos Futebol Clube, independentemente do valor que venha que precisa ser pago mensalmente. Né? O perfil da dívida acabou melhorando para o próximo gestor. A relação dívida-receita continua no mesmo patamar, o Santos continua devendo bastante, mas a única coisa que eu não vou fazer agora é dar uma nota para ele. Né? Primeiro, porque ele não é candidato. Segundo, ele não está aqui para se defender. Né? Mas eu diria para você que, de alguma forma, ele negligenciou o principal produto, o principal ativo do Santos Futebol Clube, que era o futebol. Então, isso realmente vai deixá-lo marcado como uma gestão tão ruim quanto foi a gestão, em termos administrativos, de tantos outros que passaram pela Vila Belmiro. Perfeitamente. Agora, entrando mais em questões que são mais sensíveis à sua função, caso você seja eleito, o atual treinador do Santos é o Marcelo Fernandes. Uhum. E partindo do pressuposto de que ele salve o Santos, eu tenho certeza que ele salva o Santos. Marcelo Fernandes, eu confio nele. Ele continua como treinador na sua gestão e eu aplico a mesma pergunta ao Galo. Vamos lá. Acho que você deve ter observado que o pronome que eu prefiro pronunciar é nós, né?
Nós estamos falando de uma equipe, né, que vai tomar conta do Santos Futebol Clube, né? Eu acho que, mas se eu quisesse escapar dessa tua pergunta, diria o seguinte: espera para me fazer essa pergunta depois do dia 6 de dezembro, quando saberemos se estamos dentro ou fora da Série A no próximo ano. Mas eu não acho que seja uma pergunta difícil de ser respondida dentro do meu pensamento do que é futebol. Quando eu te digo que nós vamos ter uma diretoria instituída, né, ela precisa trabalhar com alguma coisa, ela precisa ter um norte, um guia. E esse guia é o nosso modelo esportivo, né? É como todo o futebol do Santos será pensado, da base ao profissional, masculino, feminino, né? É aquilo que vai guiar as contratações, que precisam ser assertivas, é aquele que vai guiar a montagem do elenco, que ele seja equilibrado, e que vai nos direcionar o custo do futebol, que também precisa ser equilibrado, e que vai resultar lá na frente em duas coisas. A primeira, premiações e eventualmente venda de jogadores. É isso, é assim, esse é o básico do futebol, né? É isso que aconteceu no Bragantino, no Red Bull Bragantino, é isso que aconteceu no Atlético Paranaense, é isso que aconteceu no Palmeiras, no Flamengo, independente de ser SAF, independente de ser clube e empresa. Trouxeram uma gestão profissional, né? Trataram de dar continuidade ao que de bom tinha sido feito, né? E principalmente implementaram um modelo de jogo. Isso vai ser feito. Obviamente, eu costumo dizer que o Galo e o Marcelo Fernandes foram muito mais bombeiros do que gestor de futebol ou treinador de futebol, né? Então, será preciso uma conversa, tanto com o Galo quanto com o Marcelo Teixeira, e aí quero deixar bem claro, a decisão de uma eventual permanência de Marcelo, caso o Galo venha a ser o nosso diretor, também terá o peso da opinião do próprio Galo, porque esse é o trabalho em equipe. Sim. Né? Então, independentemente do que nós temos visto, e aí vai falar o Vladimir torcedor, que frequentou a Vila nos últimos 3 jogos, contra Cuiabá, com São Paulo e contra o Fluminense. Eu acho que ninguém saiu da Vila satisfeito com o que viu. Um futebol reativo, um futebol, o Santos dominado em vários momentos do jogo contra o Cuiabá, assim foi contra o São Paulo e assim principalmente contra o Fluminense. Então não existe um torcedor do Santos que possa ter gostado do que viu. É responsabilidade do Marcelo? Sim, até um certo ponto dali para frente não. Então eu acho que a gente precisa ser justo, né? Então, se ele entender que existe empatia, se existe adaptação àquilo que pretende ser o nosso modelo de jogo, por que não? Se houver um entendimento que não se encaixa, ele sai. O futebol é feito de entradas e saídas. E aí eu quero já deixar uma coisa que eu particularmente sou contra, é uma decisão que vai ser tomada em conjunto, mas eu não gosto da ideia de comissão técnica permanente. Quando eu digo para você que eu preciso ter um norte que se encaixa na base como se encaixa no profissional, a última instância do futebol de base, que é o sub-20, o treinador precisa estar preparado para eventualmente substituir o treinador do profissional. Então, são essas coisas que a gente quer trazer para dentro do Santos, porque são essas, nós não estamos reinventando a roda, nós estamos apenas adotando as melhores práticas, aquilo que nós estamos vendo que está funcionando no futebol brasileiro. Perfeitamente. Vladimir, o Santos não só não se classificou sequer para as quartas de final das últimas 3 edições do Paulista, como chegou nas rodadas finais dessas competições, correndo o risco de rebaixamento, que é um negócio, para mim, humilhante. Por que, na sua gestão, você acha que isso vai mudar? Porque essa resposta é bastante simples. Porque haverá planejamento, porque há um projeto. Porque nós entendemos de futebol. A nossa equipe entende de futebol. Nós sabemos, né? Nós sabemos da importância do futebol para a instituição. Quando eu digo que o presidente Rueda negligencia o futebol, é porque ele pôs um peso maior onde não devia. Né? Quando o carro-chefe é o futebol não pode ser deixado de lado. Então, a formação de um elenco equilibrado não é nenhum desafio
para nenhum profissional do profissional, e pelo menos não deveria ser. O Santos hoje tem 37 jogadores no seu elenco profissional, 7 deixam o clube no final do ano. O Santos tem uma folha hoje, se não entre as maiores, mas pelo menos a nível médio, são 13 milhões de reais brutos. É muito possível substituir, plenamente possível substituir esses jogadores que deixam o elenco por jogadores capazes de dar respostas dentro de campo, né, que devolvam o desempenho esportivo do Santos. Eu não vejo isso como um grande problema, principalmente porque hoje nós dispomos de tecnologia suficiente para encontrar os bons jogadores, scoutings, contatos, né, tudo isso está disponível aí. Aliás, o Santos teve a oportunidade de trazer bons jogadores e desprezou, muito em função do custo, aquilo que eu falo do olhar financeiro sobre o esportivo. Tem horas que o investimento, fazendo sentido e desde que haja devolução esportiva, mais do que compensa. Você acha que o Santos pode voltar a conquistar títulos já em 2024? Ou o ano que vem deve ser um ano de reconstrução? Olha só, eu vou usar aquela máxima, né? O futebol é uma caixinha de surpresa, né? Uma resposta fácil, né? Olha, quando você olha o Fluminense, o elenco do Fluminense, campeão da Copa Libertadores da América, não é obra do acaso, isso é planejamento. Quando eu vejo o Fluminense jogar, eu lembro de fevereiro de 1979, quando eu estive na Vila Belmiro pela primeira vez num jogo no jogo do Campeonato Paulista contra o 15 de novembro de Piracicaba, né? Naquele time do Santos nós tínhamos, naquele elenco do Santos nós tínhamos Newton Batata, Juari, João Paulo. Naquele elenco nós tínhamos Pita e Ailton Lira. Nós tínhamos Clodoaldo, mas também tínhamos Zé Carlos. Nós tínhamos Gilberto Sorriso, nós tínhamos Nelsinho Batista, nós tínhamos o goleiro Vitor, né? Então era a mistura da experiência com a juventude. Lá na frente nós tivemos Diego e Robinho e tantos outros que ajudaram naquela passagem, a experiência daquele time. Nós tivemos num passado recente Ganso e Neymar. Gente, é exatamente o que o Fluminense está fazendo hoje, aproveitando as suas crias de Xerém com a experiência de outros jogadores. Nós já fazemos isso faz tempo. O Santos faz isso desde fevereiro de 1979. Eu vi isso na Vila Belmiro, os meninos da Vila. Então o Santos precisa recuperar essa tradição. Quando você recupera essa tradição, garanto para você que é possível ser campeão. Vai ser difícil? E por que é difícil? Hoje, o futebol ele não aceita desaforo. O orçamento do Santos para o próximo ano são 280 milhões de reais. O orçamento de Palmeiras já bateu a casa do bilhão. No São Paulo caminha firme e forte por bilhão também. Então existe diferença sim, não só porque um elenco não é composto de 11 jogadores. Você precisa ter reservas à altura, porque os jogadores se machucam, os jogadores são suspensos, isso acontece. Então a gente sabe que vai ser difícil. Nós vamos ter que ser muito assertivos nas contratações para devolver um pouco de competitividade a esse time. Mas eu não diria para você que não é impossível, não. O que precisa é regularidade. Isso é fruto do trabalho. Nessa temporada, o Santos se desfez de algumas das suas joias, como o Ângelo Gabriel, como o David Washington, ambos por um valor, convenhamos, baixo. Outro jogador que está na mira da Europa é o Marcos Leonardo. Ele quase saiu nessa última janela para a Roma. A Roma querendo pagar 12 milhões de euros. Para mim é um escárnio, assim, uma piada de mau gosto. Um jogador de seleção brasileira. Na sua gestão, qual que vai ser a preocupação com as joias, com os jogadores que subirem da base? Eles vão ter essa necessidade de serem vendidos? E essa necessidade de serem vendidos por valores tão pequenos? E eu gostaria que você abordasse a questão específica do Marcos Leonardo. Eu sei que na reunião com o Rueda ele atualizou vocês a respeito da situação do Marcos. Caso você seja eleito, existe algo que você possa fazer para evitar a saída dele? Olha, de maneira sincera, e eu não quero ser chamado de mentiroso lá na frente, um dos motivos que deu segurança ao Andrés, aqui é a minha interpretação, tá? Não estou dizendo que ele falou isso na reunião, tá bom?
é que ele sabia que, mesmo antecipando esses 30 milhões, ele tinha certeza que o Marcos Leonardo seria vendido na janela de inverno. Por quê? Porque está em contrato. Basta chegar uma oferta de 18 milhões e que o resultado seja 15 milhões de euros líquidos para o Santos Futebol Clube, ele está vendido. E, aparentemente, essa proposta vai chegar. Né? Então, o Marcos Leonardo sai do Santos, né? Isso não tem a menor dúvida. Né? Agora, quando a gente fala de segurar, quando a gente fala de planejamento de carreira, aí eu sinto um pouco da falta do papel institucional do presidente junto aos outros clubes, junto à CBF, junto à Federação Paulista e junto à Conmebol. O contrato de jogador profissional, na via de regra, ele é assinado aos 16 anos. Ele é assinado por um período de 3 anos, e no caso do Brasil, uma provável renovação por outros 2. Porém, a FIFA não reconhece essa extensão. Então, você imagina que você tem um jovem talento de 16 anos, com 19 ele está prontinho, de malas prontas, para ir embora do seu clube. Então, esse planejamento, essa construção precisa ser muito bem articulada. Num passado recente e não foi na gestão Rueda, nós vimos jogadores pressionando para sair, né? Porque não queriam renovar o contrato, prorrogar o contrato, porque tinham ofertas da Europa. Então, além de você ter que melhorar muito a sua negociação com os jogadores, trabalhando esse plano de carreira, é preciso se trabalhar institucionalmente para que a FIFA reconheça a validade da extensão de um contrato em mais 2 anos, porque isso trará segurança jurídica não apenas ao Santos, mas aos demais clubes do Brasil, do continente, porque isso também é um problema que acontece na Argentina, no Uruguai, enfim. Então, é preciso trabalhar. É a única forma que você tem de proteger os seus jovens talentos, porque hoje o menino de 16 anos, nós já vimos isso, assina um contrato com um determinado clube já dizendo que com 19, 20 ele quer jogar na Europa. Então também tem um problema cultural nisso. Né? O Marcos Leonardo, todos sabem, quer jogar na Europa. Quando o jogador quer, de fato, ele vai. O Santos passa por muitas dificuldades financeiras. Como você acabou de citar, ele adiantou receitas do ano de 2024, 30 milhões. O Santos não está classificado para a Copa do Brasil do ano que vem. É a maior premiação paga no futebol brasileiro. O Santos sequer vai poder brigar por ela. O Santos, obviamente, escapa do rebaixamento, mas, convenhamos, ele não vai terminar no G4, não vai terminar no G6, ele vai terminar na parte de baixo da tabela, não vai ter uma premiação boa pelo Campeonato Brasileiro. Só isso já é o suficiente para a gente se preocupar, mas você teve na reunião com o Rueda, com os demais candidatos, sabendo da questão financeira do Santos, você também se preocupa? Se sim, o quanto? Olha, o orçamento do próximo ano foi aprovado na última terça-feira, né? E ele fala, se não me falha a memória, inclusive num superávit, né? O grande problema que eu vejo no futebol, para chegar e especificamente no Santos Futebol Clube, que o orçamento, quando ele é feito, ele traz o regime de competência. X de receita menos Y de despesa sobra alguma coisa. E fica todo mundo achando que está tudo bem, obrigado. Mas, na realidade, o grande problema é que o orçamento deveria ser tratado sob regime de caixa. Porque existe um descompasso brutal entre as entradas e as saídas. As saídas elas são regulares, as entradas não. Né? Com o Santos participando de poucas competições, a coisa piora. Então, eu diria para você que o descompasso entre receitas e despesas, de partidas, são esses 30 milhões, 40 milhões adiantados, que podem chegar no final do ano a 80. E por que 80? O Santos, ele coloca no seu orçamento, nas receitas, né, valores que provavelmente ele não vai alcançar, porque são valores que levam em consideração as melhores posições na tabela do campeonato, e não na situação atual que o clube se encontra. Então, o que eu quero dizer para você existe esse descompasso, o Santos
provavelmente com as receitas que fará ao longo do ano, dará conta das suas despesas recorrentes, mas muito pouco para investir no futebol. Por isso, a importância de uma eventual venda do Marcos Leonardo. Se o próximo presidente for sábio, ele não vai usar todo o dinheiro de uma eventual venda para pagar contas, e sim para investir no futebol. Em paralelo, a gente também sabe que existem várias outras formas de você trazer jogadores. Você pode trazer com promessa de pagamento, você pode trazer por empréstimo com opção de compra, e você trabalha com um relacionamento com empresários, né? Você tem investidores interessados em ajudar o Santos Futebol Clube, enfim. Então, vai ser preciso uma determinada engenharia para que a equipe seja reforçada. Saídas de jogadores, esse dinheiro vai sobrar no caixa, sobrar no sentido de que você vai poder repor esses jogadores por outros, como eu falei, tem 7 de cara saindo, jogadores eventualmente que você queira emprestar ou que você queira negociar, isso também é possível, enfim, então, mas vai ser um ano bastante desafiador. E nesse ano bastante desafiador, tendo em vista que os últimos 3 anos foram muito desafiadores e muito tristes para o torcedor, acho que o torcedor está cansado de brigar contra rebaixamento, atrás de rebaixamento. Como reforçar um time assim e fazer um elenco competitivo para a temporada de 2024? De novo, você precisa ter um trabalho de scouting muito forte, usando as informações que estão disponíveis no mercado, mas a tecnologia. Isso é possível, insisto nisso. O resto é negociação com o empresário e com clubes, nada diferente disso. A gente sabe que existe uma limitação de caixa para fazer isso. O Santos não trouxe o Soteldo pagando em parcelas? Vai ser a mesma coisa, nós vamos buscar jogadores que queiram vir para o Santos Futebol Clube, né, nessas condições. O que a gente não pode fazer é trazer os jogadores que não entreguem o resultado desportivo e depois correr atrás. Aí bate o desespero, né? Então nós temos que planejar de forma que a gente, de cara, monte uma equipe competitiva para o Campeonato Paulista. Nós não podemos ficar de fora da Copa do Brasil de 2025. Nós sabemos disso. Então é trabalhar e trabalhar já a partir, não é nem em janeiro, já a partir do dia 10 de dezembro, fim da eleição, necessidade, prioridade absoluta a montagem do elenco para 2024. E você com a sua equipe, vocês já trabalham com nomes? Você já pensa nos reforços que o Santos... Eu não quero que você diga o nome de nenhum jogador, eu só queria saber o quão adiantado está o trabalho da sua equipe. Você já trabalha com nomes? Você já tem uma equipe de scout que analisa o mercado, analisa as necessidades do elenco do Santos e trabalha em cima disso, até para que a partir do dia 10 você já tenha uma base por onde começar? Olha só, que coisa. Eu tive alguns encontros com alguns profissionais do futebol, todos eles têm nomes, todos eles têm ideias. De novo, é a questão de a gente encaixar no modelo que a gente pretende implementar no Santos Futebol Clube. O próprio Galo tem uma lista, tem um wish list lá de jogadores que ele gostaria de trazer para o Santos Futebol Clube. Né? Então eu não vejo isso como um problema não. O Santos tem condição de se reforçar, o Santos tem trabalhado, o departamento de scouting do Santos já tem listas de atletas. Agora a questão é que o que ficou para o próximo presidente decidir. O Santos não está atrasado no planejamento, ele pode não estar fazendo contatos, mas que eu tenho certeza que o Galo está trabalhando uma lista para colocar na mesa para o próximo presidente. Ele não vai esperar 2 de janeiro se ele pretende ficar, porque aí ele está assumindo um problema que vai ficar muito difícil para ele resolver lá na frente, né? Perfeito. Falar um pouquinho sobre investimento na base. Vladimir, hoje a gente vê, hoje não, é recorrente já nesses últimos anos, a gente vendo jogadores de muito potencial das categorias de base do Santos subindo para o profissional, mas subindo meio que como apagadores de incêndio. Eles sobem mais por emergência do que como resultado de um trabalho bem feito. É meio que joga o menino no profissional e te vira, resolve aí pra gente, porque a gente precisa, não tem dinheiro para contratar, o dinheiro que tinha a gente gastou mal, a gente precisa de vocês, resolvem aí. Historicamente, o Santos ele já se deu muito bem fazendo isso, né? Só que não é porque a gente se deu bem fazendo isso em alguns momentos que sempre vai dar certo assim. A gente acabou de ver o Ângelo, que é um menino de um potencial enorme, tá no Strasbourg sendo titular,
todo jogo ele é titular, lá no Strasbourg, na França, e a gente viu ele há pouco tempo perdendo a cabeça na Vila Belmiro, discutindo com o torcedor, triste, jogando mal, e, claro, uma deficiência da finalização dele, porque ele subiu para o profissional com 15 anos, então ele queimou etapas. Qual que é a visão do presidente Vladimir Matos a respeito da molecada da base? Você acha que a maneira como eles foram promovidos para o profissional nesses últimos anos foi correta? Você faria igual? Ou vai ter um critério diferente para subir o jogador para o profissional? Se sim, qual? E qual o investimento que você prevê para fazer na base? Olha, quando eu me referi à base, eu vou evitar citar nomes e prefiro mais uma vez falar dos projetos e dos planos, tá bom? Eu costumo dizer que as melhores coisas que aconteceram na base do Santos foram os raios. E também costumo dizer que as piores coisas que aconteceram no Santos foram os raios, porque eles encobriram mazelas, né, que hoje nos trazem a situação atual, né? Você acabou de falar, que você fala em história, né, as revelações do Santos, né? Uma dos nossos pilares da nossa gestão é transformar o nome Meninos da Vila, dar autonomia ao projeto Meninos da Vila, que começa com a captação, passa pela formação e chega ou na venda ou no aproveitamento na equipe profissional. E por que eu quero dizer isso para você? Nós fizemos um levantamento, ainda que de forma empírica, né, que de 2013 a 2022, o Santos poderia ter gerado 200 milhões de reais em vendas de jogadores de base que necessariamente não seriam aproveitados na equipe principal. Então, o que eu quero dizer com isso? E aí eu te dou um exemplo. O Barcelona tinha um jogador japonês chamado Kubo, né? Era uma das grandes promessas da La Masia. Ele foi vendido por alguns milhões de euros sem nunca ter jogado na equipe principal. Ou seja, é possível fazer da base do Santos um ativo importante para esse processo de recuperação do Santos. Eu não estou falando só de jogador que vai subir e vai estourar na equipe principal, estou falando do conjunto, né? O Palmeiras subiu das suas categorias de base nos últimos 3 anos 53 jogadores. O Palmeiras rentabilizou com a grande maioria deles, e sem passar na equipe principal. Então isso é planejamento, isso é estratégia. Isso precisa ser pensado no Santos Futebol Clube. Então, aonde nós pretendemos investir? Primeiro, no processo de captação. A gente precisa ampliar essa pirâmide de captação. Dou alguns exemplos. Futebol de salão do Santos, ele funciona de forma isolada. É preciso se pensar estrategicamente no sentido de que o futebol de salão seja a porta de entrada definitiva para o futebol de campo. Você precisa pensar numa equipe de futebol de salão, pensando num atleta que lá está e amanhã ele vai necessariamente fazer parte de uma equipe de futebol de campo. E você não está preocupado com o campeonato de futebol de salão, de qualquer outra competição. Não, a ideia é que esse jogador se transforme num jogador de campo. Segundo, o Santos perde muitos jogadores da região. Muitos. E a Baixada Santista são mais de 2 milhões de habitantes. Né? Você encontra jogadores da Baixada no Palmeiras, no Corinthians, no São Paulo, no Flamengo, no Fluminense, né? E o Santos está perdendo esse espaço. Nós precisamos recuperar a nossa hegemonia junto a esses jogadores aqui da Baixada. Então, como se faz isso? Através de parceria com os projetos sociais que aqui existem. São eles os vetores de bons jogadores para o Santos, para o futebol brasileiro, e precisa ser assim para o Santos Futebol Clube. Nós precisamos implementar as nossas franquias, elas precisam gerar mais jogadores. Nós precisamos criar os nossos centros de captação avançados. O que é isso? Nós precisamos estar no Centro-Oeste, nós precisamos estar no Nordeste, nós precisamos estar naquele eixozinho entre Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo, nós precisamos estar ali. Ali é um polo de captação impressionante, né? Nós precisamos expandir a nossa rede de scouting. Como é que você faz isso?
Você faz isso, você pode trabalhar com parcerias com universidades de educação física pelo estado inteiro, em programas de estágio, em programa de formação de analista de desempenho, de captadores, isso é possível de ser feito. Nós precisamos voltar a nos relacionar com os 70 e poucos clubes que disputam os campeonatos de base do futebol paulista. Quem reparou o jogo Palmeiras e Curitiba viu 2 meninos entrando no segundo tempo. Nenhum deles era da base do Palmeiras desde do seu início. Foram levados no meio do caminho. Então o Santos precisa recuperar essa parceria com esses clubes para que eles mandem esses jogadores para o Santos Futebol Clube. O Santos Futebol Clube precisa melhorar os seus acordos com outras entidades ao longo do Brasil. Então, é uma série de coisas em relação à captação, né? Depois nós passamos para a formação. Esse é o grande salto de qualidade. Para que a gente consiga aproveitar mais esses meninos, nós precisamos investir na formação. Isso passa por alimentação, educação social, né? Relacionamento com os familiares, né? Isso na capacitação, capacitação dos treinadores, dos preparadores físicos, dos preparadores de goleiros que nós temos no Santos Futebol Clube. Isso passa pela capacitação dos profissionais que vão fazer o scouting para nós, né? E, finalmente, a estrutura. O meu CT de base, né? Eu preciso ter um local para desenvolver todo esse projeto. E isso passa necessariamente por uma definição do nosso CT de base. Seja ele em Santos, seja ele em Praia Grande, seja ele em São Vicente, seja ele no Guarujá, seja ele no Cubatão, o Santos precisa necessariamente ter um CT de base. Se não for através de parcerias com o Grupo Peralta, do proprietário daquela área na Praia Grande, que seja através de incentivos fiscais, a renúncia fiscal. É possível. O CT de Cotia do São Paulo foi construído assim. O Santos pode fazer, o Santos tem empresas que gostam do Santos Futebol Clube, de donos de empresas que são santistas, né? Não tem nada de ilegal, não tem nada de anormal. O incentivo fiscal está na lei. Nós precisamos nos aproveitar, precisamos nos valer da lei para nos ajudar. Então, esses e feito tudo isso, aí vem o que eu chamo de a cereja do bolo. As pessoas dizem que a base precisa se espelhar no profissional. E eu digo que é exatamente o contrário. A forma de jogar do futebol profissional precisa se basear no que se joga na base. O cara passa 10 anos jogando na base. Aí ele sobe e vai jogar com um treinador que não tem absolutamente nada a ver com aquilo que ele aprendeu durante 10 anos na base. Vocês imaginam um exemplo, trazendo para uma forma... só para a gente fazer uma analogia, o Rodrigo Góes sobe agora no Santos e dá de cara com o Paulo Turra. Vai dar ruim, né? Não, esquece essa analogia, mano. Vamos não é verdade? Então você precisa. Então, essas coisas vão fazer com que o Santos tenha o Meninos da Vila como uma marca, como um negócio, como um modelo, né, que o diferencia dos demais. Né? Nós precisamos nos aproveitar disso, porque você mesmo falou aquela hora, você, nossa formação, meninos, é exatamente isso. Nós precisamos valorizar o que é ser menino da vila, como fazer disso um negócio maior do que ele é atualmente, como fazer isso para internacionalizar esse trabalho. É isso aí, é o Meninos da Vila, e basicamente essa é a base da nossa proposta. SAF é um modelo que vem se popularizando muito no Brasil ultimamente. E é algo inevitável. Eu não estou falando que todos os times vão se tornar SAF, mas todos os times, em algum momento, vão ter de tomar uma decisão em relação a esse assunto. É um tema que está batendo na porta de todos os times já. Qual a sua posição a respeito disso? Olha, não é paradoxal o que eu vou te dizer agora, tá? Ela tem uma lógica. Nenhuma das SAFs, nenhuma das SAFs, como foram constituídas no Brasil, servem para o Santos Futebol Clube. Vasco, Cruzeiro, Curitiba, nenhuma delas, tá bom? E agora eu vou dizer que eu sou 100% favorável à SAF.
né? E por que eu sou 100% favorável à SAF? Por uma razão lógica. Absolutamente nenhum clube brasileiro no regime associativo conseguirá gerar receitas orgânicas suficientes para montar uma equipe competitiva e mantê-la. Te dou um exemplo. O Grêmio, que tem uma gestão extremamente organizada, uma gestão profissional hoje, ele está conseguindo brigar no 5º, 6º lugar do campeonato, mas dificilmente vai se transformar, dificilmente vai conseguir bater de frente com o orçamento de Palmeiras, de Flamengo, e muito em breve para Red Bull Bragantino, que é um clube que não terá esse problema financeiro, o Atlético Mineiro, que se transformou numa SAF. Então, a menos que o Santos deseje disputar um campeonato paralelo daqueles que estão chegando nessa condição, na casa do bilhão, o Santos precisa se transformar numa SAF. Porque a SAF é o que vai garantir o dinheiro necessário para investimento no futebol. E qual é o modelo de SAF que eu acho que se encaixaria no Santos? Olha, primeiro quero te dizer que SAF não é fim, é meio. Segundo, o Santos hoje está numa posição fragilizada, como estava o Cruzeiro, como estava o Vasco, como estava o Curitiba e como estava o Botafogo. O Santos, então nós temos um caminho a seguir para se estabelecer essa SAF. O primeiro dele é implantar 100% da gestão profissional. E por que eu digo isso? Palmeiras, na liderança do campeonato nós temos o mecenato, nós temos um time com um corpo associativo de torcedor gigantesco, nós temos uma SAF, 2 SAFs, nós temos um clube empresa e só o Grêmio de regime associativo hoje. O que eles têm em comum? Gestão profissional. Então a primeira prioridade nossa é implementar a gestão profissional com foco no desempenho desportivo. Essa é a nossa primeira prioridade. Depois disso, nós precisamos colocar de pé a questão do estádio, nós precisamos estruturar a base, nós precisamos organizar as finanças, nós precisamos melhorar o corpo associativo e nós precisamos ter o time competitivo. Eu não posso pensar numa SAF quando o Santos está fragilizado. Eu não posso fazer isso. Então, o desafio é recuperar o Santos durante a nossa gestão, para que quando chegue o momento da SAF, eu possa procurar, primeiro, um parceiro institucional, e não alguém que espere um resultado através de vendas de jogadores. Eu preciso de um parceiro que ele veja que associar a marca dele faz muito sentido em se associar à instituição Santos Futebol Clube. Aí eu preservo meus 51% estatutário numa SAF, né, e terei uma dos 49% de alguém que aceite o que é importante para o Santos Futebol Clube. E o que é importante para o Santos Futebol Clube? Um acordo de pesos e contrapesos, gatilhos e travas, voto preferencial, competitividade desportiva, crescimento da marca e, principalmente, cláusula de recompra. Eu só vou fazer isso se eu estiver forte. Se eu estiver na mesma situação que Cruzeiro, que Vasco, que Botafogo estavam, eu não vou conseguir realizar isso. E aí o Santos vai virar um time em que ele vai deter o nome, porém não deterá mais o futebol. É muito bom, é muito fácil você ver o John Textor no meio do caminho falar, olha, gente, eu preciso do F1 na Europa, lá o dinheiro vale 5 vezes mais. Eu preciso do goleiro, eu preciso do zagueiro, porque lá o campeonato é mais organizado, porque lá as receitas de televisão são maiores, e lá a arbitragem é melhor, lá não tem problema com a UEFA. Então, aqui, em terras tupiniquins, nós acabamos prejudicados, né? Eu não quero, coitado do Pedrinho, um cara que todo mundo respeita, que se preparou, que bem articulado, assume o Vasco da Gama. O que ele manda na SAF? Nada. A única moeda de troca que ele tem é o estádio, né? E a simpatia dos torcedores e eventuais empresas que queiram colocar o naming rights no estádio. Então a gente tem que escapar dessa armadilha. Então eu diria que o Santos terá a sua SAF,
mas ela não pode ser no afogadilho. Entendi. Hoje o Santos, Vladimir, tem 33.900 e alguma coisa sócios. Eu acho que isso é muito pouco para o Santos Futebol Clube. Dado que se você olhar, dependendo do censo que você olhar, o Santos tem lá 10ª, 9ª, 8ª torcida do Brasil, e no ranking de quadros associativos, eu acho que o Santos é o 17º. Uhum. Isso está muito abaixo. O que você pretende fazer para mudar isso? Você trabalha com algum número dentro dos 3 anos de mandato? Eu pretendo pegar o Santos dos 33 mil e levar até tantos mil? Se sim, como? Mais exatamente quais as suas ideias para o sócio torcedor santista? Tá. Olha, tudo que eu falei hoje, ou ainda vai falar, existe uma condicionante fundamental. A bola precisa entrar. Se a bola não entrar, nada do que eu te disse aqui vai ter valido a pena. Absolutamente nada. A bola vai precisar entrar. Quando você fala de aumentar o seu quadro associativo, aí então nem se fala, né? Porém, nós temos já, é muito claro, a necessidade, quando eu falo que isso é um dos fundamentos para se chegar nessa SAF, o fortalecimento do corpo associativo, né? Nós temos o benchmarking, que é o Internacional de Porto Alegre, que chegou a 128 mil associados. É um programa extremamente bem estruturado. Né? São várias categorias, aquele cara que vai muito no estádio, aquele cara que vai de vez em quando, aquele cara que não vai, aquele cara que consome mais do que frequenta estádio, mulheres, crianças, torcedores que não são associados. Então, para que eu possa aumentar o meu quadro associativo, eu preciso atender bem o meu associado. E todos nós concordamos que hoje o que mais existe é reclamações em relação ao sócio-rei. Então ele precisa ser totalmente reestruturado e nós faremos isso. Tá? O segundo ponto chama-se embaixadas. Né? A embaixada não pode mais ser apenas um meio, um instrumento político em vésperas de eleições. Né? É preciso trabalhar com as embaixadas no sentido de que elas sejam nossas parceiras no aumento do nosso corpo associativo. Eu gosto muito do modelo das embaixadas do Sporting de Portugal. Né? Todas as embaixadas seguem um único padrão arquitetônico. Né? Lá você tem memorabilia do esporte, réplicas de taça, fotografia, filmes. Né? Lá se faz eventos. Lá se manda em dia de jogos, lá se você tem aí jogadores que por alguma razão não estão atuando, estão presentes. Né? E o que você pede em troca? Geração de sócios. Então é uma parceria que precisa ser construída com as embaixadas. É lenta, porque o Santos hoje, e não só o Santos, como outros clubes aqui do estado de São Paulo, viraram reféns dos direitos televisivos, né? Porque a maior parte desses direitos foram negociados em pacote, né? All-in. Então é a TV aberta, a TV acaba e o pay-per-view. Você não separou essas coisas. Então, por exemplo, no dia do fatídico jogo contra a Nação de Porto Alegre, a TV aberta do Santos começava no Rio Grande do Sul e terminava em São Paulo, porque do Rio para cima o jogo que mostrava era o jogo das equipes cariocas, né? Então, é preciso de pensar em meios de levar a transmissão dos jogos para essas embaixadas. Então, são uma série de coisas que podem ser feitas em relação às embaixadas, que certamente vão auxiliar o Santos Futebol Clube, né, a aumentar o seu quadro associativo. Se eu dissesse para você qual é a minha vontade, era triplicar o número de sócios torcedores em 3 anos. Seria esse o meu objetivo. Mas eu preciso dizer para você que eu acho bastante complicado, porque o próximo ano vai ser um ano muito difícil para nós em termos de exposição. Né? E o torcedor gosta de ver seu time, gosta de acompanhar, então vai ser um ano um pouquinho mais complicado. Mas eu tenho fé que a gente vai encontrar um fato novo no próximo ano, quem sabe aí mais um menino que vem e desponte para a gente na base do Santos Futebol Clube, né? E nos traga alegria, né? E que incentive a torcida e os associados, e principalmente a empresa que detém os direitos de transmissão, a mostrar mais os jogos do Santos Futebol Clube. Perfeitamente.
O novo estádio do Santos, ele já foi aprovado, né? Já está na fase de captação de recursos. Qual que é a sua posição em relação ao novo estádio do Santos? Como é que fica a Vila Belmiro na situação desse novo estádio? E na sua gestão, uma pergunta que eu acho que é fundamental, quão acessível vai ser o novo estádio para quem tem menos renda? Eu acho, Vladimir, que os times de futebol, eles têm de cumprir uma função social. Porque o futebol ele é uma paixão nacional, ele é um esporte de massas mesmo, e todo trabalhador, e até a pessoa que não trabalha, que é desempregada, sempre vai fazer um esforço para no final de semana ir lá no estádio ver o seu time jogar, ou ir no barzinho para assistir o jogo do seu time de coração. Então acredito que, principalmente um time como o Santos Futebol Clube, tem essa função. Então, novamente, qual a sua posição em relação ao novo estádio? Como é que fica a Vila Belmiro e o quão acessível vai ser o estádio para quem tem menos renda? Vamos lá. Eu acho, em relação à arena, ela vai acontecer. Nós vamos levar adiante as conversas com a W Torre, vamos entender o projeto, o porquê de terem sido retirados alguns itens do primeiro projeto, o quanto impactaria trazê-los de volta, tanto em termos financeiros quanto estruturais, né? A participação do Santos, o número mínimo de jogos, que me parece que seria 36 jogos por ano, com a obrigatoriedade dos clássicos serem realizados na Vila Belmiro, né? Como fica a divisão de receitas pós-entrega do estádio. Tudo isso precisa ser discutido, avaliado, né, à luz do memorando de entendimento assinado pelo presidente André Joelho. Então, para o Santos Futebol Clube, a arena é condição sine qua non, o Santos precisa dessa arena, né? As receitas de eventos, de espetáculos são fundamentais para esse processo de recuperação do Santos Futebol Clube, né? Então, vamos lembrar que o Palmeiras recebeu um chequinho de 150 milhões de uma receita que não tinha absolutamente nada a ver com futebol, tinha a ver com espetáculos, tinha a ver com shows, né? E o Santos precisa disso também, né? Interessante dizer, nesse contexto também, é que dependendo da participação do associado santista na aquisição de cadeiras e camarote, a nossa participação na receita também será maior, diretamente proporcional. Se eu banquei 50% da construção do estádio, eu vou ter 50% das receitas durante o período de 35 anos em que a administração e a gestão ficam na mão da W Torre. Sobre a construção propriamente dita, a gente escuta muito canto da sereia dizendo que vai fazer pool de construtores aqui e acolá, né? Esquecem, porém, que para se levantar um estádio é preciso uma expertise, né? E a W Torre tem isso. E mais importante ainda, ela também tem expertise na gestão pós-construção. Tanto é verdade que o Atlético Paranaense está contratando a W Torre para administrar o seu estádio. O negócio do Santos não é administração de estádio, o negócio do Santos é futebol. Então o foco ficará no futebol. Graças a Deus, a minha vida profissional me proporcionou conhecer muitos lugares do mundo, muitos mesmo, né? E um dia eu estava em Nova York, eu reparei, era umas 2 e pouco da tarde, tinha uma fila grande, né, na porta de um teatro. E eram de pessoas simples, né? E eu lembro que naquela época um ticket para Broadway estava na casa de 100, 150 dólares, né? E aquelas pessoas aparentemente não tinham um perfil de quem poderia pagar 150 dólares para ver um show da Broadway. E ali eu conheci a Broadway for broken people. Broadway para pobre. Né? Então, para pessoas quebradas, né? Aquilo que era? Era uma quantidade de ingressos que eles colocavam à disposição das pessoas para assistirem essas peças, com preços extremamente acessíveis para eles. Era uma cota, né? Então, também tinha aqueles que eles chamavam de rush tickets, né? Que era você sai correndo, em algum momento sobrava alguns lá e você pagava mais barato. Mas esse conceito de olhar o próximo de forma diferenciada, com respeito, e dentro dessa linha que você falou, e aí a gente até pode avançar na função social do Santos, principalmente em relação aos preconceitos sociais
que hoje atinge não apenas o público, mas também os próprios jogadores, né? Eu acho que é uma função obrigatória no Santos pensar dessa forma. Então, eu achei aquele modelo interessante, porque essa é uma função que se encaixaria no Santos, porque isso é uma função social do Santos Futebol Clube. Muito do que o Santos... muito das coisas que aconteceram, que ajudaram o Santos a ser reconhecido, foi o papel social do Santos Futebol Clube. E isso não pode ser perdido de vista. Então a gente precisa pensar sim, né? Me incomoda mais ver os ingressos do Santos na mão de cambistas, né, do que você poder disponibilizá-los para pessoas que certamente gostariam de conhecer o Santos Futebol Clube dentro da Vila Belmiro e não podem por uma questão de preço. Perfeitamente. O Santos a gente pode dizer que o Santos é pioneiro no futebol feminino. Queria saber o quão prestigiado vai ser o futebol feminino na sua gestão. Olha, pouca gente sabe disso, mas de 2005 a 2012 eu fui presidente de um clube social na cidade de Santos, né? Em 2006 eu faço uma parceria com a Fundação Pro Esporte para a montagem de um time feminino para a cidade de Santos, né? Naquele ano nós conquistamos um torneio da Federação Paulista até 2004, até 2004, se não me falha a memória, ou 2007, quem organizava os torneios de futebol no estado era a Secretaria de Esportes do estado, e não a Federação Paulista. A Federação Paulista, ela assume mais tarde. As sereias da Vila surgem antes disso, disputando campeonatos, inclusive mal organizados. As meninas da Vila estavam em Itanhaém, se não me falha a memória, treinavam em Itanhaém. E em 2006, aquele time que nós trabalhamos dentro do clube do qual eu era presidente, né, acabou vice-campeão paulista, né? Todas aquelas meninas no ano seguinte se juntam às sereias e começam a dar origem àquilo tudo que aconteceu nos anos subsequentes, né? Mas não foi só alegria. A gente viu todos os perrengues que essas meninas passavam, a começar pelo preconceito contra o futebol feminino, que existia naquela época, era muito forte, né? Principalmente os mais velhos não gostavam de ver mulheres jogando bola, né? Então, nós vimos o Santos atingir o auge e, de repente, as coisas começam a ir ladeira abaixo. O futebol feminino do Santos hoje não tem uma identidade própria, na medida em que a base fica em São Paulo, num local que não tem, é uma parceria. O futebol feminino adulto chega ao ponto de você ter uma atleta que se recusa a usar a camisa do clube por uma questão contratual de patrocínio. Eu acho isso uma afronta ao Santos Futebol Clube. Então é preciso recuperar o respeito ao futebol feminino, como houve no passado, né? Então, as sereias da Vila, eu posso dizer que eu quero olhar com carinho, mas acima de tudo com respeito e profissionalismo. Nós devemos disputar uma Libertadores da América no próximo ano. Então é necessário que haja um esforço para devolver ao Santos, primeiro, a sua condição de competitividade. O Santos não pode entrar mais como um mero participante. O Santos precisa ser protagonista na próxima Libertadores. O presidente Rueda, ele, durante esse nosso encontro de segunda-feira, ele mencionou sobre a necessidade de se renegociar alguns contratos que se encerrariam ao final do ano, de uma eventual reestruturação do futebol feminino, e todos os candidatos concordaram que ele desse início agora a esse processo, né? Então, a ideia é trazer de volta esse protagonismo para o futebol feminino, e vou dizer mais, né? Existem muitas empresas interessadas no futebol brasileiro, no futebol feminino no Brasil hoje, muitas empresas. De novo, faltou ao Santos alguém para olhar com carinho e dedicação o futebol feminino. E é isso que a gente vai correr atrás já a partir de dezembro. Lembrando que o problema de estrutura da base do Santos é o mesmo problema de estrutura enfrentado pelo futebol feminino. Parece que ela está de favor, né? Um dia ela está aqui, outro dia ela está lá, um dia tem campo para jogar, outro dia não tem campo para jogar. A gente precisa, se nós queremos melhorar o futebol feminino,
Nós precisamos, primeiro e acima de tudo, oferecer condições para elas. Muito bom. Já encaminhando para o final da entrevista, Vladimir, gostaria que você fizesse uma projeção. A gente está vendo agora, no final de 2023, qual Santos que o presidente Andrés Rueda está entregando para o seu sucessor. Não é um Santos muito animador, não é um Santos muito saudável, não é um Santos muito forte financeiramente. Então, eu sei que é difícil pedir para você fazer uma previsão, uma promessa dessas, mas tendo em vista que a partir do dia 10 o Vladimir Matos é o novo presidente do Santos, em 2027, em dezembro de 2027, qual Santos que você pretende entregar para o seu sucessor, caso você não seja candidato à reeleição? Olha, nosso objetivo é entregar um Santos Futebol Clube do qual o torcedor e o associado santista possa se orgulhar. Um time de volta protagonista, um time que dispute títulos, um time que ganhe títulos, né? Uma base organizada, um futebol de feminino organizado, né? Uma estrutura organizada com equilíbrio financeiro, com equilíbrio administrativo, com uma gestão profissional. Esse é o Santos do meu sonho, porque que tenha solução de continuidade, né? Que as mudanças sejam institucionais e principalmente estatutárias, né? E eu tenho certeza que é um desafio plenamente alcançável. Futebol é o único negócio que você entra em campo perdendo a administração do futebol. Você precisa brigar para chegar no zero e depois ultrapassar essa linha, né? Mas isso se faz com gestão, isso se faz com profissionalismo, né? Os exemplos estão aí, estão claros, né? O Santos deu um passo atrás todo ano, enquanto os outros davam 2 passos para frente. Peguem os modelos, vejam o Atlético Paranaense, vejam Fortaleza, vejam Fluminense, vejam Palmeiras, vejam Flamengo, do pequeno, médio, grande. Veja como eles se estruturaram, veja como eles apostaram na governança. Então, é possível isso acontecer. Então, eu tenho certeza que ao fim e ao cabo de 3 anos, minimamente nós devolveremos ao Santos, ao torcedor associado do Santos Futebol Clube, uma equipe, um clube do qual ele possa se orgulhar. Perfeitamente. Vladimir, as perguntas que eu tinha na pauta eram essas, mas eu sempre no final gosto de dar liberdade pro entrevistado de falar o que ele quiser falar, caso tenha tido alguma pergunta que você esperava que eu fosse fazer e eu não tenha feito, alguma proposta da sua campanha que você gostaria de abordar, ou gostaria que eu fosse mais a fundo e eu não fui. Então, tempo e espaço é seu aí para você vender o seu peixe para o torcedor do peixe, aí que está indeciso, e mais uma vez reforçar as suas principais propostas e por que o associado deve votar na chapa 2. Tá. Talvez eu não tenha comentado sobre algumas coisas que nós julgamos importante, como, por exemplo, trazer para dentro do Santos a tecnologia e os e-games, né? O e-sports, para nós é fundamental, porque nós pretendemos atingir uma faixa etária que, de alguma forma, está longe do clube. Então, para nós é uma das prioridades, inclusive sendo trabalhada pelo nosso departamento, pelo nosso profissional de marketing, né? Nós devemos ter uma reunião com algumas pessoas na próxima semana, que é uma das coisas que nós queremos trazer para dentro do Santos Futebol Clube. Outra coisa é o futsal adulto. Também está no nossos planos recuperar e colocar o Santos de volta no futsal adulto. Eu acho importante também, é uma forma de você expandir a marca Santos Futebol Clube, né? E, por último, quero dizer para vocês que eu acho fundamental que o Santos se envolva nas causas sociais, faz parte da nossa história. O Santos sempre foi um protagonista, um ator ativo na defesa de campanhas contra racismo, xenofobia, tudo isso que tanto envergonha pessoas de boa índole, de caráter, né? O Santos precisa ser protagonista, não só no que escreve, mas no que pratica. E por último, eu queria colocar para o associado do Santos Futebol Clube que a nossa proposta é um contraponto a tudo que vem acontecendo no Santos nos últimos 70 anos, né? De novo, vou repetir, um clube que
teve momentos que ninguém queria ser presidente, teríamos tido um presidente corintiano, presidente cassado, presidente expulso, enfim. Nós somos um contraponto a um modelo exaurido, cansado, desgastado, né? Muito baseado no favorecimento, no favorecimento, no compadrio, na troca de cargos em busca de apoio político, na centralização de poderes, né? Nós somos aqueles que defendem com unhas e dentes a gestão profissional, 100% profissional. Nós defendemos o foco no futebol, nós defendemos a governança, o compliance, a responsabilidade administrativa e financeira. Então, se o associado do Santos Futebol Clube, que irá votar no próximo dia 9, busca a mesma coisa que nós buscamos, essa mudança 360 graus no Santos Futebol Clube, ele pode contar comigo, Vladimir Matos, ou com meu vice, Márcio Quixadá, e todos os membros da Chapa 2, juntos pelo Santos, que seremos nós que iremos conduzir o Santos à tão necessária transformação rumo à gestão profissional. Maravilha. Essa foi a nossa entrevista com o candidato à presidência do Santos, Vladimir Matos. Vladimir, agradeço muito a sua presença aqui e já deixo um convite aqui em aberto, caso o senhor seja eleito no dia 9 de dezembro, para que o senhor retorne aqui para nos dar uma entrevista, aí sim, como presidente eleito, para que a gente possa conversar a respeito do futuro do Santos, já com o Campeonato Brasileiro finalizado e as projeções para o ano de 2024 mais claras. Você topa? Olha, eu só prometo que não vai ser no dia seguinte, tá? Porque eu vou encher a cara na noite inteira para comemorar, tá bom? Não, mas eu tá feito. De ressaca, a gente combina, então. Tá, depois que eu recuperar da ressaca, a gente volta a falar. Mas primeiro eu queria dizer para a torcida do Santos que estamos todo mundo junto, fechados com o Galo e com o Marcelo Fernandes. Que acima de tudo, acho que a prioridade nesse momento é tirar a gente desse sufoco, né? Vamos em frente, porque 2024 promete muita emoção para todos nós. Maravilha. Se você gostou, deixa o like no vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, nos siga nas redes sociais e vai no site do Vladimir Matos, no Instagram do Vladimir Matos, caso você tenha ficado com alguma dúvida. Eu costumo falar que candidato à presidência, ele é alguém que se candidata a um emprego, tá? E alguém que se candidata ao emprego está aí para ser sabatinado. Você tem dúvida? Vai atrás da assessoria, vai lá no Instagram do Vladimir, manda mensagem mesmo, enche o saco, porque é a função do candidato responder a cada dúvida de cada associado. Espero que a nossa entrevista tenha ajudado. Faça bom uso do seu voto no próximo dia 9 e aguarde os nossos próximos vídeos. Tudo bem? Até a próxima e vamos para cima deles.